mais um exemplo aí. Então, a Rosângela tomou emprestado R$ 300.000, a juros compostos de 12% ao mês de taxa, certo? 2 meses depois, ela pagou 150 mil. E um mês após esse pagamento, ela liquidou a sua dívida, certo? Qual é o valor, então, desse último pagamento dela? Vamos lá, primeiro vamos calcular o valor que a dívida estava 2 meses depois, quando ela pagou 150 mil. O capital era 300 mil, 12% ao mês de taxa, tempo de 2 meses. Como é juros compostos, a fórmula é essa. Então, substituir aqui o capital por 300 mil, o I por 12 dividido por 100 vai dar 0,012 e o T é 2. Fazendo essa conta aqui, dá R$ 376.320. Então, esse é o valor da dívida dela. Depois de 2 meses, ela foi lá e pagou 150 mil. Então, quanto que sobrou? 376.320 menos 150 mil, R$ 226.320. Esse valor ficou mais um mês, ou seja, aplicado a 12% durante um mês. Qual o novo montante que ele gerou de dívida então? Então, o capital é esse aqui agora, a taxa é a mesma e o período agora foi um mês. Observa que ficou 2 meses, aqui ó, 2 meses depois ela pagou 150 mil. E um mês depois, então por isso que aqui é um mês. Ó. Fazendo essa conta aqui, ó, R$ 253.478,40. Então foi esse valor que ela pagou aí depois para liquidar a sua dívida aí, certo? Continuando um pouco aí, falar sobre juros aí, algumas curiosidades aí. Olha só, peguei aqui ó, um capital de R$ 1.000, aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 4 meses. Em juros simples, o que vai acontecer? Vamos analisar os juros simples aqui e juros compostos. Então, juros simples, a gente tem um montante dado por essa fórmula aqui. Em juros compostos, o montante é dado por essa fórmula, como a gente viu aí. Calculando, no primeiro mês, o montante em juros simples é 1.100, o montante em juros compostos é 1.100. Ou seja, no primeiro período, o valor do montante em juros simples e em juros compostos é o mesmo. No segundo mês, o juros simples vai gerar isso aqui, o juros compostos vai gerar isso aqui, certo? No terceiro mês, o juros simples vai gerar isso aqui, juros compostos vai gerar isso aqui. Se você fizer a conta, você vai chegar nessas respostas. No quarto mês, vai gerar isso aqui. Então, o que a gente observa aqui? Ó, se você pegar a diferença entre o montante aqui, você vai sempre ter o mesmo valor que é R$ 100 nesse caso aqui, porque R$ 100 é os juros. Em juros simples, esse valor dos juros ele não altera. Então, daqui do primeiro para o segundo a diferença é 100, do segundo para o terceiro a diferença é 100, do terceiro para o quarto a diferença é 100, e assim sempre vai ser. Então, em juros simples, o valor do montante para o primeiro período, para o segundo período, para o terceiro período, para o quarto período e assim em diante, forma uma progressão aritmética de razão 100. Ou seja, a razão, na verdade, aqui é os juros. No caso aqui, como os juros é 100, então aqui é uma PA. Sempre o montante resultante de aplicação a juros simples de um primeiro período aqui é mês, mas pode ser ano, tanto faz. É uma progressão aritmética. Sempre uma progressão aritmética. E a variação que acontece de um para o outro é sempre o mesmo valor, que é o juro. Nesse caso, R$ 100. Agora, o que acontece aqui em juros compostos? Se eu dividir esse valor por esse aqui, vai dar 1,1. Se eu dividir esse valor por esse aqui, também vai dar 1,1. Esse valor dividido por esse aqui vai dar 1,1. Ou seja, o valor do montante do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto período forma uma progressão geométrica. E a razão nesse caso é 1,1. Na verdade, é 1 ponto os juros. Como os juros é 10, então 1,1. Se os juros fosse 20, seria 1,2 e assim por diante. Então, o montante de uma aplicação de juros simples, ele é, na verdade, uma progressão aritmética. O montante resultante de uma aplicação de juros compostos é uma progressão geométrica. Então, ela tem essa característica. Outra curiosidade, os juros simples, olha só, peguei aqui ó, capital de R$ 800, a uma taxa de 40% ao ano durante 3 anos. No primeiro mês, se eu aplicar essa fórmula aqui, eu vou descobrir um juros de 320. O montante, então, ele vai ser 800 mais 320 vezes T, uma vez que a gente já viu que o juro é constante em juros simples. Então, quer dizer, o montante ele é dado por essa fórmula aqui, ó, 800, que é o capital, mais os juros vezes o tempo. O montante vai ser isso. Então,
o montante, ele em função do tempo, ele é uma função de primeiro grau. Isso quer dizer que é uma função linear, é uma reta. Olha só, se o tempo for igual a 1, o montante é 1120. Né? Então, isso é um ponto. Se o tempo for igual a 2, o montante é 1440. Se o tempo for igual a 3, o montante é 1760. Então, nós temos aqui um gráfico, olha só, e esse gráfico é uma reta. Então, o juros simples, se você fizer uma relação entre o montante e o tempo de aplicação, ele é uma função linear, ele é uma reta. Né? Isso sempre vai acontecer com juros simples, por quê? Porque o juros é constante. O montante final ele sempre vai ser o valor do capital somado dos juros vezes o tempo. Né? O juros sendo 320, se for 10 anos, vai ser 10 vezes 320 de juros. Por isso que você tem esse aumento linear aqui. Ó. Então você tem uma função linear. Então a função que representa o juros simples é uma reta. Né? Quando você fala de juros compostos, olha só a diferença. Então, aqui eu peguei o montante dado por essa fórmula aqui. O capital é 800, né? Aqui eu peguei uma taxa de 40%, a mesma taxa, 0,4, somado com esse 1 vai dar 1,4 elevado a t. Então, aqui eu já tenho uma ideia de função exponencial, ó. Né? O montante escrito em função do tempo é uma função exponencial. O t, que é variável, está aqui no expoente, ó, certo? Então, se eu pegar valores de t aí, eu vou perceber que o meu montante em relação ao tempo ele tem um crescimento exponencial. Então, aqui desconsidera essa voltinha aqui, porque na verdade isso aqui eu fiz à mão aí, né? Mas é uma função exponencial, ela tem um crescimento exponencial. Então, essa é uma característica dos juros compostos. Enquanto o montante relacionado ao tempo em juros simples tem um crescimento linear, em juros compostos tem um crescimento exponencial por conta dessa ideia da fórmula do elevado a t aqui, ó.